Mesmo o contrato dele sendo até 2026 e do Gerson, na ocasião, era até 2027. Só pra gente ter noção como o Flamengo valorizou a situação do Gerson. E 2 meses depois ele tá indo embora, porque o Gerson furou a fila de renovação de contrato. Então, sim, existe uma insatisfação do lado do Pedro. Só porque 3 meses ele não tá dando certo, você pegar e descartar esse jogador? Cadê o profissionalismo nisso? Você vai me dizer que isso é ser profissional? Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Mengão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários e comece ainda hoje. Cara, esse problema de Pedro aí, essa confusão toda aí tá criando um caos entre os torcedores nas redes sociais. E sendo verdade ou não tem como ninguém comprovar, né? Até porque o jornalista, quando ele traz alguma informação, ele não pode mostrar a fonte dele, né? Que se ele acabar mostrando a fonte dele, não é nem questão de profissionalismo, é questão que ele perde as informações, né? Ele perde a fonte dele. Então ele não vai queimar a fonte dele, cara. E aí é o problema, né? Que começou agora a aparecer agora nas redes sociais outros jornalistas, outras pessoas que trabalham com essas informações, já começou a trazer, né, informações sobre proposta para Pedro, que pode aparecer proposta para Pedro aí do Monte Rei, do Zenit, né? E aí tá um caos na internet, cara. Os torcedores aí, no meu ponto de vista, os torcedores eles são muito ignorantes, tá? Eles não quesitam assim, é muito pela emoção. Eles dão a opinião dele, eles formam tudo pela emoção, entendeu? Tem uns que diz que Felipe Luiz vai acabar com o time se acabar com o Pedro, Felipe Luiz precisa sair. Outros falam que tá colocando o Pedro acima do elenco, acima do time, e tipo, não tem nada disso. Existe aqueles, por exemplo, que realmente pedem a saída de Pedro, que Pedro nessa história toda está errado, porque nos últimos 3 meses Pedro não apresentou um futebol. Olha o nível de ignorância de uma pessoa que chega a falar isso, porque nos últimos 3 meses o cara não encaixou no estilo de jogo do treinador, o cara deve sair. O cara tá falando isso de um jogador do nível do Pedro. Tô falando de tamanho, tô falando do nível, questão futebolística, do Pedro, porque nos últimos 3 meses o cara não encaixou. É ser muito ignorante. E aí o que acontece, tá? No meu ponto de vista, minha opinião, tudo que eu tô vendo aqui, formando isso, eu acredito que seja José Bolt que ele soltou isso pra ver qual vai ser a reação da torcida, se vai ser positiva ou se vai ser negativa, por causa da identificação que Pedro tem com a torcida. Ele realmente tá pensando nisso, cara, pra que, assim, a única forma de um diretor aparecer é fazendo contratações, é mexendo no elenco. É a única forma que tem que o diretor aparece, certo? E ele tá vendo que o elenco é promissor, que o time tá indo pra frente, que o time tem chances claras de ser campeão da Libertadores, de ser campeão do Brasileirão, e aí ele quer colocar o nome dele nesse time, e pra ele colocar o nome dele nesse time, ele precisa mexer, nem que ele mexa só com quem tá no banco, quem não tá entrando, entendeu? Pra não mexer no time principal. E aí o que ele faz? Ele tira um jogador, traz outro jogador, até com as mesmas características, se brincar, porque não faz sentido essa saída de Pedro, essa suposição da saída de Pedro, a não ser que o jogador queira sair, mas pela comissão técnica, por questão de profissionalismo, não faz sentido. É um jogador que só tem 28 anos, é um jogador que desde quando chegou ao Flamengo entrega gols, que é o papel dele, entrega gols, ele entrega gols, sendo titular ou estando no banco. Aí quer dizer que você vai descartar o jogador agora por causa de, sei lá, 3 meses? Que profissionalismo é esse? Aí vamos dar uma suposição. Ele falou que o sonho dele de trazer pro Flamengo é o que tá lá na Juventus lá. Eu não sei nem falar o nome do cara, vai aparecer aí, não vou arriscar falar o nome. Mas se você for lá e pesquisar as características desse cara, você for assistir vídeo desse cara, Pedro não tá se encaixando no estilo de Felipe Luiz e esse cara vai se encaixar? Não faz sentido. Então eu acredito assim que quem tá por trás disso é José Bolt. Ele tá querendo colocar o nome dele e ele vai mexer nas peças que por enquanto são peças que, né, não vou dizer assim descartadas, mas que não tá sendo efetiva lá pra Felipe Luiz. Isso aí é um problema, porque é muito antiprofissional, porque hoje não pode jogar Arrascaeta junto com o Pedro, não encaixa no esquema de Felipe Luiz. Felipe Luiz botou o time hoje pra jogar em torno de Arrascaeta. Só você pegar vídeos no próprio YouTube aí, você dá uma estudada e você vai ver que o time hoje joga em torno de Arrascaeta. Arrascaeta tem mais uma aproximação dentro da área. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo, tem um gol a cada jogo lá no Brasileirão, e não tá errado isso. E se você for olhar, na época que Pedro teve a melhor fase dele aqui no Flamengo, antes da lesão, que quem era o treinador era o Tite. Tite jogava em torno de Pedro. Hoje, o Flamengo joga em torno de Arrascaeta, joga para Arrascaeta. Na época de Tite, o Flamengo jogava para Pedro. E o resultado qual foi? Pedro ia passar, se não se lesionasse, logicamente ia passar dos 40 gols fácil. Então assim, são escolhas do treinador, mas não quer dizer
que precisa descartar Pedro. Isso é ridículo tá debatendo essa suposição, porque é um cara novo. Arrascaeta, por exemplo, o Flamengo tá jogando hoje em torno de Arrascaeta. Arrascaeta, próxima temporada, vai fazer 32 anos. Joga lá no máximo 70 minutos. E aí, próxima temporada, se Felipe Luiz continuar, ele pode montar o time em torno de Pedro, porque Arrascaeta já vai, cair mais um nível fisicamente. E aí, e se Felipe Luiz não ficar? Quem garante que Felipe Luiz vai ficar no final da temporada? Flamengo ganha o Libertadores, Flamengo ganha o Brasileirão. Provavelmente ele vai para um time grande de fora lá da Europa. E aí o próximo técnico que vir? Já falei sobre isso e repito. A maioria dos técnicos que joga com intensidade preferem um jogador de área. Vai manter a característica dos treinadores, vai procurar treinadores que jogam com essa intensidade, com essa marcação. Os treinadores preferem jogadores de área, jogadores pesados lá que segura os zagueiros dentro da área. E Pedro faz isso, cara. É muito diferente quando você tem outro jogador e quando você tem Pedro, mesmo que Pedro não esteja participando do jogo, mas você vê que Pedro tá lá segurando o zagueiro, gerando espaço para quem tá subindo. Então assim, vou trazer a notícia para vocês aqui, vou colocar aqui só tá o vídeo que o Vene falou, né? E sinceramente eu concordo com ele em boa parte. Vou explicar para vocês prestem atenção, tá? E depois eu vou trazer uma informação agora sobre essa notícia do Zenit interessado em Pedro, tá? Ontem o jornalista Mauro César, através do seu blog no UOL, noticiou que o Flamengo, diferentemente de em outras oportunidades, gostaria de vender o Pedro, que se chegasse uma proposta, o Flamengo toparia vender o Pedro. E aí a repercussão ficou extremamente negativa, porque estamos falando, querendo ou não, um dos principais centroavantes do futebol sul-americano, não só do futebol brasileiro, e também para muitos torcedores do Flamengo, um ídolo do clube. E aí os torcedores ficaram revoltados. Com a repercussão negativa, o Flamengo veio publicamente negar essa informação, dizer que em nenhum momento pensa em vender o Pedro, que o Pedro faz parte da comissão técnica Felipe Luiz. Obviamente aqui eu estou resumindo a grande nota oficial do Flamengo. E a grande noite, né? Que isso durou uma tarde, exatamente. Noite ali. E aí, após essa nota oficial, o jornalista Mauro César respondeu a nota divulgando print de uma conversa com um dirigente, ele não mostrou ali quem era, e esse assunto está sendo falado aí desde ontem até agora, porque o Mauro César ele mostrou uma conversa ali de supostamente um dirigente dizendo que toparia vender o Pedro por 15 milhões de euros. E ainda tem o valor da informação nessa conversa. Eu não sei com quem o Mauro César conversou. Obviamente, um jornalista como o Mauro César, anos de estrada, mais de, 40 anos de profissão, ele jamais iria inventar uma notícia. Obviamente, alguém falou para ele. Agora, o Flamengo veio publicamente e negou. Então, assim, é a palavra do jornalista contra a palavra do Flamengo. Só o tempo dirá quem está certo. Se de fato chegar uma proposta para o Flamengo vender o Pedro, a gente vai ver que o Mauro César estava certo nessa informação. O que eu tenho de informação em relação ao Pedro? O que, Vene? Obviamente, o Pedro está insatisfeito, e que bom que ele está insatisfeito. Sim. É sinal que ele não está gostando de ficar no banco de reserva, de não ter oportunidade. Eu considero isso uma virtude de um atleta, e ele também está mais insatisfeito ainda por conta da renovação. Um assunto que a gente já trouxe aqui no programa, que ele tinha um acordo com a antiga gestão pela renovação de contrato e o negócio estava muito próximo. Ele se lesionou e aí ficou um tempo ausente. Sim. Quando ele volta, os empresários vão cobrar a diretoria do Flamengo, que é uma nova gestão. E aí o José Boto dá a palavra para o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci. Quando chega ao presidente, o BAP manda parar. Não, a gente não vai aprovar a renovação de contrato. Sendo que aprovou a renovação de contrato do Gerson e ainda tem a situação do Arrascaeta, que o Arrascaeta a gente sabe que é outro jogador insatisfeito por conta dessa situação, porque ele quer renovar e o Flamengo vetou a renovação. Mesmo o contrato dele sendo até 2026 e do Gerson, na ocasião, era até 2027. Só pra gente ter noção como o Flamengo valorizou a situação do Gerson. E 2 meses depois ele tá indo embora, porque o Gerson furou a fila de renovação de contrato. Então, sim, existe uma insatisfação do lado do Pedro, por ele não estar jogando por conta da situação da renovação de contrato. E no Flamengo, o Flamengo diz publicamente que conta com o atleta. Agora, se vai vender ou não, não tem como eu tentar prever o futuro aqui, Fernandinha, porque depende muito da proposta que algum clube fizer. Hoje tem proposta no Flamengo pelo Pedro? Não. Se amanhã chegar, o Flamengo vai avaliar se vende ou não. Então vocês viram, segundo o Vene Casagrande, o atleta está insatisfeito por estar no banco. Isso é normal. Isso é sinal que o jogador, como o Vene falou aí, eu concordo plenamente, não está acomodado. O jogador quer jogar, isso é bom para o time, tá? Mas não é motivo, tá? Porque o jogador não está dando certo para a torcida tá criando esse alvoroço, tá? Só tem 3 meses que o cara não tá dando certo com o Felipe Luiz. 3 meses, eu acho, né? O jogador é muito diferente de outras ocasiões, de outros problemas que o Flamengo já teve. Por
exemplo, porque o jogador tá brigando com a diretoria, tá criando rixa dentro do elenco, entendeu? Não tá, cara. Se fosse problemas assim, então você pegaria o jogador lá e venderia. É tranquilo. Mas pegar um jogador desse naipe, eu não tô falando de questão de tamanho ou de identificação que ele tem com o clube, eu tô falando da questão do futebol dele e o que ele já mostrou pra nós, torcedores, dentro do campo, tá? Pegar um jogador desse naipe, só porque 3 meses ele não tá dando certo, você pegar e descartar esse jogador, cadê o profissionalismo nisso? Você vai me dizer que isso é ser profissional? Um jogador que em todos os anos que teve no Flamengo entregou o quê? Gols pro Flamengo, que é o papel dele, entrega gols. Aí porque o cara voltou de uma lesão, o estilo de jogo mudou, o cara tá 3 meses sem fazer, sei lá, não tá jogando bem, né? Porque já tem 5 gols. Bruno Henrique, que é titular, tem 7, ele tem 5. E aí pegar um jogador desse e descartar simplesmente porque tem 3 meses que não tá encaixando ainda ali no perfil do treinador. Eu não acredito que seja isso, tá? Eu não acredito que seja isso, como eu falei. Eu acredito que é muito além disso, tá? Porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Se você olhar por questão profissionais, se você olhar pela lógica mesmo, não existe, não faz sentido. Aí vem aqui, ó. Júlio Mingonetti acabou de informar aqui, ó. Acabou de trazer. Em conversas com intermediários que representam o Zenit no Brasil, os mesmos que alinharam a negociação do clube russo com o volante Gerson, foi negado qualquer proposta, interesse nesse momento pelo atacante Pedro do Flamengo. Os russos tinham interesse no Gerson, fizemos proposta pelo Wesley e esses são os atletas que de fato procuramos. Nesse momento não procede que o Zenit procurou o Pedro, o Flamengo ou o representante. Então quer dizer que aqui já tirou essa questão aí do Zenit estar interessado em Pedro, né? Que surgiu logo depois dessa bagunça toda aí, dessas informações todas. E aí falta o Monterrey, né? O Monterrey do México lá que, segundo algumas informações, ele tá interessado no Pedro. Só que o Flamengo quer 15 milhões. Segundo as informações aí, o Monterrey só quer pagar 10 milhões no Pedro. E eu acho muito difícil o Pedro, pelo que ele já demonstrou no Flamengo, eu acho muito difícil ele, mesmo que depois o Zenit venha, acho muito difícil ele ir pro Zenit. E se for é por causa de dinheiro, o Pedro não vai fazer isso. Eu acho que não. 28 anos, o Pedro tá querendo jogar porque próximo ano vem a Copa do Mundo, então não faz sentido, tá? E também pro México, é um futebol que não é bem visto pela seleção brasileira, pelo scout da seleção brasileira, então eu acredito que também ele não vá, mas ele sim tem potencial, muito potencial para ir pra Copa do Mundo. Lógico, precisa jogar, né? Precisa jogar. E eu acredito que Felipe Luiz deveria sim arrumar uma estratégia para encaixar ele no time, tá? Não existe isso de Pedro jogar pro time. Arrascaeta não joga pro time, o time joga pra Arrascaeta. É só observar isso dentro de campo. O time joga pra Arrascaeta hoje. Então, assim, quando não tiver Arrascaeta no time, que vai acontecer, né? E cada vez tá vindo Arrascaeta, cada vez que passa, como eu já falei, não tá conseguindo jogar 70 minutos de jogos. Então, quando o Pedro entrar, o time precisa se adaptar ao Pedro, precisa jogar para Pedro. Porque se fizer isso, cara, ele vai te entregar gols, ele vai entregar gols ao Flamengo. Isso é fato. É só você olhar o time é só você olhar, como eu já falei, o time de Tite, né? Jogava em torno de Pedro, jogava para Pedro. E Pedro fazia gols. Hoje o de Felipe Luiz joga para Arrascaeta. Então, assim, é uma questão que o treinador precisa reavaliar isso aí, né? Mas descartar um jogador desse naipe, desse nível, não existe, tá? E em termos futebolísticos, não existe descartar um jogador desse nível. O Flamengo não vai arrumar outro jogador. Isso aí, pode anotar isso aí, pode printar. O Flamengo, se vender Pedro, não encontra outro jogador do mesmo naipe de Pedro. Pode encontrar lá jogador que vai vir da Europa com 33 anos, 32 anos, que aí vai fazer 1 ou 2 temporadas. Pedro tem 28 anos, tem praticamente 4, 5 temporadas ainda se ficar no Flamengo. Então, assim, tá? Não encontra.